resolver uma conta ou outra que eu vou lhe pedir. Beleza. Então, beleza. Tu tá no computador? Tô. Tá vendo esses 3 pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet, do lado do Uhum. telefone vermelho? Clica neles, clica em alterar layout e depois destaque. Ok. Pode também passar ali o mouse no você e clicar nas 2 setinhas para minimizar, para aparecer melhor a tela. Beleza. Vamos ver essa questão então. Tu tentou fazer essa 59 e não conseguiu. Essa 59, deixa eu ver. Então, eu imagino que tem a ver com a questão de trabalho e potencial gravitacional, Uhum. mas eu acho que tem que igualar a fórmula da força do potencial gravitacional mais a velocidade com alguma outra coisa. Conservação de energia. Deve ser isso Isso. que você está pensando. É, exatamente. Beleza, vamos dar uma olhadinha. Num filme de ficção, um personagem mergulha em queda livre, caindo em uma nave que se desloca horizontalmente a 100 metros por segundo com os motores desligados. Isso significa... Bem, não sei o que isso significa, vamos ver o resto. O personagem resgatado chegou à nave com uma velocidade de 6 metros por segundo na vertical. Então ele estava caindo. Não sei se ele está na Terra, se é no espaço, provavelmente na Terra, porque ele está caindo. Então Sim. tem gravidade, a gravidade é da Terra. Considere que a massa da nave é 650 quilogramas, a do personagem resgatado 80 e a do piloto 70. Qual a componente horizontal da velocidade da nave imediatamente após o resgate? Tá bom. Difícil. Bem, a gente tem que ver o escopo que essa questão está se tratando, né? Uhum. Porque se a gente está pensando numa nave que estava só indo para frente, a princípio com uma velocidade constante ali de 100 metros por segundo, tudo bem, tá aqui. Sim. E tudo bem, essa nave aí tem massa e tudo mais, né? Ela tem uma energia cinética, então, para frente, vamos dizer assim. Sim. A gente poderia considerar que é um problema apenas cinemático, então essas massas não serviriam Sim. para nada. Mas se elas estão aí, talvez elas sirvam. Porém, eu vou desconsiderar por hora. Então eu vou dizer que que essa nave tem uma velocidade horizontal, né, uma VX, Uhum. de 100 metros por segundo. Sim. Esse enunciado está a little bit estranho, então por isso que eu vou fazer essa consideração Eu tô com esquisita gabarito também. depois. Não, sem gabarito por enquanto. Sem gabarito. Sem gabarito, senão a gente vai se viciar na resposta, né? Não é o que a Tá bom. gente quer aqui. Depois a gente pensa nisso. Se eu encapotar aqui. Bem, se a gente simplesmente pensar em soma vetorial de velocidades, né, sem nenhum efeito dinâmico de forças agindo, a gente está falando de uma soma de velocidades, tal qual ocorre no movimento bidimensional, né, no lançamento oblíquo, por exemplo, onde tu teria basicamente isso aqui, né, que aqui a gente sabe que é 6 metros por segundo também, uma velocidade horizontal, então ele teria essa velocidade diagonal. Ele está criando a componente horizontal da velocidade da nave após o resgate. Bem, teria essa soma e a horizontal continuaria sendo 100, então provavelmente não é só um problema de cinemática. A gente vai ter que colocar a energia cinética no processo também. Agora, qual é, né, a questão da energia cinética? A gente pode pensar no fato de, inicialmente, né, ele ser só a nave, né? Era só a nave inicialmente. A nave com o piloto, né? Com o piloto, exatamente. E depois ela terá mais um cara, né? Então vai passar de 720 para 300 quilos. Sim, a massa, né? Exatamente. Então, se a gente considerar a situação inicial e final, né? Só pensando em energia no momento, né? Porque pode ser que ocorra algo associado à conservação de momento, aqui eu estou pensando sobre isso. Então, a energia inicial vai ser igual à energia final, vamos dizer assim, por hora, né? Se fosse só cinemática, a resposta seria 100. Então é por isso que eu acho que nem tem a opção 100 aqui para desconsiderarmos a opção apenas cinemática. Então,
qual é a energia cinética inicial desse processo como um todo, né? Nós teríamos a massa da nave, né? Se a gente pensar só na energia cinética da nave, né? O problema é que a energia cinética não é do problema como um todo, não é apenas a nave, né? Então, seria obrigatoriamente a energia da nave, né? Mais a energia do rapaz que tá caindo ali. Sim. E finalmente também, né? Mas como eles estão juntos, né? Então, daria para pôr eles juntos, vamos dizer assim. E, bem, a energia da nave é simplesmente a energia cinética dela, que vai ser a massa dela, né? V quadrado sobre 2. A massa dela é a massa da nave, que é 650, mais o piloto, que é 70. 650 mais 70, V quadrado, que é 100. Tá em quilômetros por hora essa velocidade? Tá em metros por segundo. Ah, menos mal. 100 ao quadrado sobre 2. Bem, o rapaz caindo, ele também tem uma energia cinética, né? Vamos dizer assim que ele tem uma energia cinética específica ali, né? De 6 metros por segundo no momento do impacto, né? Para fazer algum sentido. 80, 6 ao quadrado sobre 2. E, finalmente, né? A gente teria o que seria uma energia cinética final, que é a massa de todo mundo junto, né? 650, mais 70, mais 80. V ao quadrado, que eu posso encontrar essa velocidade, não tem problema algum, dividido por 2. Porém, isso vai resolver o meu problema? Não. Porque eu posso até encontrar qual é a velocidade. Mas, a princípio, essa velocidade é esse carinha que eu desenhei aqui, né? Diagonal. Sim. Então, só a expressão da energia não vai me ajudar em nada, né? Portanto, acredito que o caminho não seja completamente por aqui. Então, a gente teria que seguir por um outro caminho, que é o movimento, a troca de momento, né? Então, ele tem um momento inicial e tem um momento final aqui. O que é o momento mesmo? Momento é quantidade de movimento, né? Ah, isso. Tá. Isso. Lembrei. Então, bem, não sei como é que chama aí no teu livro e tal, mas aqui a gente chama de Q ou P. Sim. Tanto faz. E a questão é a seguinte: se não há forças externas, o momento inicial é igual ao momento final. Então, tudo bem. A energia se conserva. Nem sempre. Existem colisões em que a energia não se conserva. Ah, porque pode dissipar de outras maneiras, né? Tipo... Exato. Por exemplo, se você dá uma tacada numa massinha de modelar, é uma colisão elástica, mas ela não se conserva porque a bolinha de modelar ela vai se modelando, né? Então ela gasta uma energia para isso, apesar do momento se conservar. Mas para que ocorra tudo isso, né, é necessário que não haja forças externas ao processo, né? Por exemplo, um disparo de revólver, uma explosão, são todos processos onde não há forças externas, né? É tudo dentro do que está ocorrendo. Do sistema. Exatamente. Então, bem, vamos ter que considerar isso aqui, eu acho, né? Então, o legal do conservação de momento é que dá para tu trabalhar em duas dimensões também. Vamos pensar na situação em X, na horizontal, né? Quem é que antes da colisão dos dois, nave e rapaz, né? Tem movimento horizontal apenas a nave, né? A nave. Então, mv da massa da nave piloto, né? Velocidade da nave em x igual agora, como os dois estão juntos, né? Nave mais rapaz, velocidade em x final, né? É isso. E aqui, e por sinal, essa aqui vai ser uma colisão inelástica, tá? Sim. Porque eles ficam juntos. Quando eles ficam juntos assim, é colisão inelástica, então não tem conservação de energia. Tá. Portanto, acabamos de reparar que isso aqui não serve para nada. Agora vamos ver a próxima situação. Então, agora na vertical, né? Quem é que cai na vertical? Apenas o rapaz. O rapaz. Isso. Então, velocidade do rapazote, e aqui é a mesma coisa. Só que estamos falando da velocidade final total em y. Então, portanto, agora vai ser só fazer a substituição dos valores, né? Focando no que a gente está procurando, que é Vx. O Vy pouco importa aqui na realidade. Sim. A princípio, né? Então, o que pode ser um problema, ou não, né? Porque vamos levar em conta que ele não vai ter velocidade. Bem, não sei se dá para levar em conta isso. Porque não dá para levar em conta, eu acho. Mas dá para encontrar as coisas aos poucos aqui. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui primeiro para ver no que rola.
Massa do rapaz, né? 80. Isso. E a velocidade com que ele cai era 6. 6. E a massa total aqui da soma Vai era, eu tinha ser, feito, né? vai ser 650, 720, vai ser 800. Tá bom, vou confiar em você. 800. 800, tu falou, né? 800 quilos. Tá. Então aqui dá para encontrar a velocidade y. Muito bem. Não sei se isso vai ser útil, a princípio não, mas é só fazer essa continha de bar aqui. Vai ficar 80 vezes 6 dividido por 800. 480 vai ser. Aham. 0,6. Como era de se esperar, a velocidade em y não mudou tanto, né? Afinal, era Sim, uma baita de uma nave, né, para frente. Não ia alterar tanto, mas houve uma alteração. Show. E agora vamos fazer o mesmo aqui. Será que você consegue fazer essa para mim? vamos ver. A massa da nave vai ser 720. Vai ser 720 vezes os 100 metros, que vai ser igual aos 800 vezes a velocidade final. Então, a velocidade final vai ser igual a 72.000 dividido por 800, corto zeros, vai dar, vai dar 90? Parece que sim. Resposta D. Ah, Então tu não conhecia essa paradinha de conservação de momento aí. pode ser até que eu conhecia, mas eu me formei no ensino médio em 2016, faz muito tempo. Eu queria. Louco, não fala isso. Eu, Eu me formei em 2008 e acho que foi ontem. eu tenho cara de criança, né? Então eu falo que eu tô lá, eu tô invadindo ali, eu tô de espia secreta ali no meio das crianças que fazem cursinho comigo. Eu tenho 23, eles têm 17, mas ninguém sabe. Show de bola. Bem, essa questão de momento aí é uma das últimas coisas, junto com aquela parte de rotação e torque, né, que a gente vê A gente tá vendo nesse torque assunto de primeiro agora. ano. Pois é. É o último assunto Sim. da mecânica, né? Uhum. Pode crer. E daí a ideia da conservação do momento, tu usa as mesmas ideias de conservação de energia. A questão é que não é apenas unidimensional como a energia, né? Tu pode tratar tanto na horizontal quanto na vertical, Sim. separadamente para facilitar a tua vida, ok? Uhum. Então é isso aí. Por exemplo, né, quando tu vê um tiro de canhão, né, o canhão vai para trás, tu já deve ter visto isso em Na algum filme. apostila tinha esse exemplo. Por quê, né? Porque vamos dizer assim, o sistema todo é canhão e o projétil. Se o projétil vai para frente, O canhão vai para então trás. o momento ele tem que ser conservado. Tu não pode do nada fazer uma coisa para frente sem alguma coisa ir para trás. Sim. Caso não haja forças externas, né? E é Tem que ficar proporcional, né? As E massas e sim, é tudo proporcional. mais. Por isso que, por exemplo, numa apresentação de esqui no gelo, né, que tem aqueles carinhas que dançam lá, Uhum. a moça, ela tá junto com o cara, ela empurra o cara, só que é ela que vai mais para trás, né? Porque a conservação do momento do sistema dos dois Ele é mais atletas ali, pesado, então ela vai. exato, ele por ter mais massa, né, Uhum. vai se mover menos e ela por ter menos massa vai ter uma velocidade maior, exatamente. Sim. Mas no fim das contas o momento dos dois é o mesmo. Sim. Isso. E anulam-se, né? Porque um é para uma direção e outro é para outra, né? Se tivesse As um formas negócio dos da vetores. esquerda e outro para direita, ou um para cima, outro para baixo, teriam sinais diferentes, né? Uhum. Beleza. Bem, qual curso tu quer fazer mesmo? Eu quero fazer direito. Só que eu quero fazer na Sanfran. E é aí que o bicho pega. A concorrência é muito alta, né? Ano passado era 20,8 por vaga. Essa faculdade, ela é. É, Ela é. é a da USP, né? Ah, da USP. É. É. Doideira. E aí, qual dessas outras questões que você me mandou aí você tá Ó, mais interessado em ver? eu acho que essa 60 é interessante, porque também pega com questões de matemática, e aí é bom para já ver as duas coisas. 60? Vamos É. ver. 60. A figura mostra o trecho de um brinquedo que contém um loop circular. Eu acho que é força centrípeta, se eu não me Tem engano. a ver com força centrípeta. É. O brinquedo contém um loop circular de centro C e raio R, contido em um plano vertical. Uma pequena esfera de massa M passa por esse loop sem perder contato com ele. A figura mostra essa esfera no loop em duas posições A, B.
Tá bom. É a mesma, é uma esfera só que tá uma foto dupla. É. Sendo a aceleração da gravidade local igual a g, desprezando o atrito e a resistência do ar, o módulo da variação da energia cinética da esfera entre as passagens pelas posições A e B. Muito bem. A variação da energia cinética. Quando a gente fala de variação da energia cinética, a gente pode pensar simplesmente em conservação de energia, ou a gente pode pensar no teorema trabalho-energia cinética. Eu gosto de deixar claro assim, as várias situações, tipo no problema anterior, por quê? Porque eu vejo isso desde quando era muito pequeno. Né? E tu tá estudando para valer agora, para passar no vestibular agora, né? Então, se eu ficar simplesmente mostrando o caminho certo sempre, você vai achar que vai seguir pelo caminho certo sempre, não vai seguir, né? Como o Sócrates dizia, só sei que nada sei, a gente só aprende quando a gente nota que não sabe, né? Então tem que saber que existem caminhos ali diferentes e tal. Bem, mais ou menos isso. Portanto, tem essas duas ideias a princípio, né? Tem essas duas ideias a princípio. E tem também essa questão da força ou aceleração centrípeta. Né? Como ele está falando de energia cinética, né, de modo geral, a gente tenta uma expressão que envolva apenas elementos de energia. A centrípeta é uma força, né? Então, isso talvez prejudicaria um pouco o processo aqui. Tá. Mas, né, não quer dizer que não se use. Até porque, se usar o teorema trabalho energia cinética, né, o que vai acontecer? Trabalho igual a variação da energia cinética. Trabalho total. Trabalho total que age sobre essa partícula, né, durante todo esse processo aqui de A para B ou de B para A. Então, a princípio, né, a gente precisa se preocupar só com os estados aqui, porque o trabalho vai ser o que a gente está procurando. Então a gente tem que encontrar o trabalho, quais são as forças que agem sobre esse bichinho, né? Tem que lembrar uma coisa, né? O que é a força centrípeta? Ela é uma resultante. Isso às vezes as pessoas não sabem. Elas acham que a força centrípeta é uma força que aparece no problema como a força normal ou como a força peso. Não é verdade. Né? Quando tem a equação da força lá, o F igual a MA, MA é uma resultante, né? O somatório de todas as forças é igual a MA. Só que isso é um movimento linear. Se tem um movimento circular, não. Aí o somatório de todas as forças vai ser a aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. Pô, sacou? Então, isso que a gente chama de força centrípeta, ou mesmo aceleração centrípeta, ela é uma resultante de outras forças que agem no processo, entendeu? Muito bem. Com isso em mente, sabendo que a força centrípeta é uma resultante, vamos pensar nas forças que agem aqui, né? Vamos fazer um zoom. E, né, o que rola aqui? Tem a normal, por exemplo, aqui tem a normal. Eu tô só desenhando aqui, para falar a verdade, eu nunca resolvi um problema igual a esse. Mas é assim que eu faria. Então tem a normal, tem a peso, aqui também vai ter a normal, mas professor, é normal aqui em cima? Sim. É sempre em direção ao centro. É sempre normal a superfície, né? Mas a superfície é redonda, é verdade, a superfície é redonda, mas o vetor normal numa circunferência sempre aponta para o centro dela, né? Então, no caso é isso, beleza? Tá. Beleza, então a gente tem esses carinhas aí, não me parece ter nenhuma outra força, né? Já que tá falando que despreza o atrito. Beleza, então quais são as forças aqui que agem, né? Nessas duas criaturinhas? São simplesmente a normal e a peso, né? Só isso. Então, eu acredito que a gente está em busca de escrever uma expressão que soma essas forças aí. O problema é que eu entendo a expressão como o trabalho total que agiu durante todo o processo. Então é o trabalho da força normal e da força peso. Só que aqui elas vão mudar o ângulo o tempo todo, né? É isso que eu tô achando um pouco estranho nesse programa. Mas tudo bem. Mas ele tá pedindo não, mas sabe por quê? pontos A e B, né? Porque se a gente pensar naquela ideia que eu tava te falando, o somatório das forças, que é a normal mais a peso, né? Pensando vetorialmente, vai ser igual a quem? mv quadrado sobre r. Então eu meio que eu não preciso saber quem são esses caras assim, especificamente. Eu preciso só do v quadrado sobre r. Porque eu já sei que eles são o somatório das forças. Entendeu? Esse é o segredo aqui. Beleza? Tá. Então, vai ser basicamente Bem, sabendo que trabalha força vezes deslocamento, né? Então vai ser a força centrípeta, que é a força resultante, né? Querendo ou não.
de todas as forças que agem aqui, vezes o deslocamento que ele teve, né? Muito bem. Agora, no fim das contas, né, pelo teorema trabalho-energia cinética, a gente pode dizer que essas duas coisas são iguais. Eu não entendi de onde que saiu esse raiz de 2 das alternativas. Calma, vamos chegar lá, você tá muito ansiosa. Se a gente chegar, né? Pode ser que eu não chegue, mas eu acho que eu vou chegar. Por quê? Raiz de 2 sobre 2 não é uma coisa que aparece naturalmente quando tem o 45, né? Seno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? Ou cosseno? Pois é. Então, né, tem que lembrar que essa expressão também tem o cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo entre essas duas coisas. Então, se a gente continuar colocando as coisinhas aqui, né? Acho que só por isso eu já chutaria a B, a última, a E, que é É que todas têm MGR. raiz de 2 com 2 de alguma forma, né? Mas na Bem, última tá mais explícito. É que se tu pensar aqui, ó, qual que foi o deslocamento, né? Tudo bem. A gente imagina que a bola foi por aqui. Mas quando a gente tá falando de trabalho, pouco importa isso. O que importa é a posição final e inicial. Tá. Que é 2R, né? Muito bem. Então dá para dizer que o deslocamento foi 2R. Portanto, força centrípeta. mv quadrado sobre R, vezes o deslocamento, que é 2R, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força, que é cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Isso. Então, fazendo algumas simplificações aqui, ó. Este mano corta com este. E daí vai ficar 2m quadrado vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Corta, corta. Não deu a que tu falou, hein? Deu qual? Deu a C. Deu a C. Beleza? Entendi. Legal, né? Então, a ideia é essa, né? Vamos recapitular. Teorema trabalha energia cinética. Existiriam outros caminhos? Talvez. Eu falei vários lá quando a gente começou. Sim. Nós somos pelo teorema trabalha energia cinética, porque eu tenho informações de força, tem coisas com força nas respostas. Sim. E falou sobre energia cinética. Muito bem. A questão é, muitas forças, ai meu Deus, não precisa se preocupar, a gente sabe que a força que causou o movimento é a centrípeta, é a resultante de um movimento circular. Então, força centrípeta vezes deslocamento. Muito bem. Quando a gente está falando de trabalho, né, a gente está interessado basicamente na posição final e inicial. Então, nós não vamos seguir este caminho aqui, né? Nós vamos seguir o caminho curto aqui entre os dois. E tem o ângulo de 45 graus ali, claramente, entre a força e o deslocamento. Então, fazendo aqui os detalhes mais básicos do processo, pronto. Muito bem. Beleza? Legal. Então, tá. Deixa eu ver um outro exercício. Eu acho que esse do alicate é bom, que é o próximo. Beleza. Acho que do alicate tu não vai conseguir entender muita coisa, uma vez que agora que você começou a ver torque, né? Isso aqui é uma questão de torque, tá? Tá. Então, então vamos deixar isso para uma outra aula, já que eu não vi a teoria ainda. Melhor. Aí a gente... Beleza. Não é das mais difíceis de torque que tu vai ver na tua vida, mas de toda forma, como tu nem sabe o que é torque direito ainda, né, gente? Em outro momento. Eu acho que a 64 e a 65, por essa questão de elétrica, quando tem os resistores, eu tenho uma dificuldade de visualizar se eles estão em paralelo ou encadeados. E a 64 é bem, acho que é uma questão mais visual mesmo. Eu diria que a 64 é a B aí. Você acha que tá certo? Não sei, vamos ver. A figura a seguir mostra como estão distanciadas entre si duas cargas elétricas pontiformes. Isso aqui ainda não é resistor, né? Não, mas a próxima é. Isso aqui é eletrostática. Pode-se afirmar que o módulo do campo elétrico é nulo no ponto... então é verdade, né? As cargas, elas são positivas, as duas. Então, né, a gente sabe que iguais se repelem. De toda forma, né? Esse cara aqui aponta o campo para longe dele, esse aqui também vai apontar o campo para longe dele, né? Mas ele também apontaria para cá, né? Para pensar dessa forma, esse também aponta o campo para cá. Esse aqui também aponta o seu campo para cá.
Ele é um campo que vai para fora. Cargas positivas apontam para fora. Uhum. Então, o que acontece na prática, né, é que, por exemplo, se eu aumentar aqui e ele chegasse até aqui, nós teríamos um campo para a direita e um campo para a esquerda. Uhum. Um é positivo e outro é negativo. Eles se anulam num determinado ponto, certo? Uhum. Essa é a questão. Apesar das duas cargas serem positivas, como os campos gerados por ela nas posições indicadas na figura, tá um para a direita, outro para a esquerda, vai ter algum lugar que eles vão se cancelar, tá bom? Uhum. Então, com essa ideia em mente, né, a gente pode escrever a lei de Coulomb. A gente pode dizer que o campo, né, da carga 1 mais o campo da carga 2 é igual a zero. Beleza? Uhum. Como a gente vai considerar para a direita positivo, a carga 1 ela é positiva, então. Então vai ficar K Q1, né? Uhum. Dividido por D, que é o que eu estou buscando, né? D quadrado, na real. E menos, né? Agora K, 4Q, porque a outra carga aqui é 4. para a esquerda, então negativa, e é 4. E o negócio é o seguinte, eu estou supondo que vai zerar, né? Uhum. Então eu vou dizer que aqui é D, por exemplo. Uhum. Ou seja, a distância da carga 1 até o ponto onde zera o campo é D. Então, quanto será a distância da carga 2 até o ponto em que zera? É só você 4 pensar. vezes. Oi? 4 vezes? Não, nada a ver. É só você pensar que a distância que tem entre as duas cargas, a carga Q e a carga 4Q. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos? Uhum. Se eu contei certo, tem 9 quadradinhos. Tem. Né? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Então a gente pode dizer, né, que a distância que sobrou aqui é 9 menos D, não é mesmo? Uhum. Isso. Pronto. Isso aqui igual a zero. Agora, olha só que legal, tu pode pegar esse cara, jogar para outro lado, cortar um monte de coisa e isolar o D. Será que você consegue fazer isso para mim? Porque daí já não tem mais física, né? É tudo um processinho de isolar a letra. Vamos terminar, me manda uma foto. Nossa, eu fiquei confuso aqui. O quê? Tem que abrir os quadrados, né? Não. Não no começo, pelo menos. Você pode simplificar um monte de coisa para facilitar e no fim não precisa nem abrir os quadrados. Você vai poder Então me fazer ajuda raiz aí, dos por dois favor, lados. porque realmente cérebro matemático não é uma coisa que eu tenho. Então o problema não tá só na física, tá? Não. É que é só isolar a letra, tipo, não é Tá. para ser um negócio complicado assim. Cortando. Esse corta com esse. Esse corta com esse. Uhum. E se a gente agora fizer uma multiplicação cruzadinha, jogando esse para cá e esse para cá. Vai dar 4D quadrado. Igual a D quadrado vezes 4. Muito bem. Então, em vez de fazer o que tu estava falando, que é extremamente mais trabalhoso, a gente, não que estaria errado, não estaria errado, mas é mais trabalhoso. A gente pode simplesmente fazer a raiz quadrada dos dois lados. Daí, a hora que faz isso, fica 9 menos D igual a 2D. Mais ou menos raiz de 2D. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque quando você faz a raiz quadrada, você troca o sinal das coisas. Você tem que tomar esse cuidado, porque pode ser que a resposta certa seja com D negativo. Então, a gente vai ficar com 9D. A princípio, né, o que acontece, né? Como a gente está falando de um problema de física, normalmente a gente desconsidera a questão negativa, né? O negativo. Porque as distâncias elas têm que ser positivas, né? Então, o negativo a gente não usa. Mas, de modo geral, eu deixo, né? Daí,
aqui, basicamente, vai ser tu isolar o D, né? Uhum. Por que eu coloquei raiz de 2? Raiz quadrada de 4 é 2, não é raiz de 2. Porque quando a gente tem a raiz quadrada numa multiplicação, a gente pode fazer a raiz dos dois separadamente. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz Sim. quadrada de D quadrado é D. Agora a gente pode simplesmente isolar o Vai D. dar, A gente vai dar D 3. é igual a 3 metros. E 3 metros, se a gente olhar aqui, né, é o B. Então eu acertei. Teria acertado. Pela lógica, daria para dizer que não é C, D e E. Né? Agora, se é A ou é B, daí você precisaria ter atenção àquela questão ali das distâncias, né? O tamanho dos módulos das cargas. Mas é B sim a resposta. Legal. E aí, de física, acho que é a última que eu preciso de ajuda. Mas assim, ó, essa matemática aqui, ó, não adianta você ir pra prova sem saber isolar de olho fechado as coisas, tá? É que eu tenho, não a questão é isso dos cortes. Eu tenho a tendência a querer abrir os quadrados e eu não tenho tanta facilidade em ver isso de cortar. Uhum. Beleza. Vamos para outra aí, qual tu queres ver? É a 65. 65, deixa eu pegar aqui. Beleza, tem um círculo, um monte de resistores. Aí a questão aqui, na realidade, é interpretar quem está em série com quem está em paralelo com quem. Sim. No circuito mostrado na figura a seguir, o voltímetro ideal indica 9 volts. Essas questões foram tiradas, será, das provas da banca da FUVEST? Não, acho que os professores que inventaram. É, porque a banca da FUVEST tem umas questões um pouco diferentes dessas. Né? Eu tenho bastante prova resolvida da FUVEST aqui. A partir da próxima aula eu gostaria... É que esse simulado me deixou tão mal que eu falei, vamos tirar isso da minha cabeça logo de uma vez. E aí, a partir da próxima aula, eu queria fazer coisa só questão de prova mesmo. Show. Como eu já dei muita aula para quem quer passar na FUVEST ou em coisas da banca da FUVEST, tipo essas provinhas de medicina que tem do Einstein, etc. Daí já tem tudo muitas coisas feitas aqui. Quando a chave C é fechada, o voltímetro continua indicando 9 volts. Então ele estava indicando 9 volts e depois foi fechado e continua indicando 9 volts. Considerando todos os fios da ligação de resistência desprezível, podemos afirmar que o amperímetro de resistência interna igual a 0,6 ohms passa a indicar o amperímetro. Ah, certo, aquele amperímetrozinho lá. Ô, louco, bicho. Vamos ver aqui. Bem, tem que dar uma olhada nos polos, né? Porque quando a gente tem dificuldade de ver quem está em série e quem tem em paralelo, é bom a gente indicar os polos. Então, por exemplo, aqui eu posso indicar que é o polo A, que é A. A de A, B, C, D, né? Vou pôr uma ordem aqui. E aqui também é A, porque não tem nenhuma resistência. Sim. Até onde não tem resistência é A. Agora, por exemplo, aqui que tem resistência já virou B, não é mesmo? E beleza. E aqui, né, o que acontece é que aqui é C, né? Até ele chamou de C mesmo aqui. Olha só, que coisa impressionante, né? Aqui é o C. Muito bem. Provavelmente estamos no caminho certo. Porque a gente está acostumado, né, naqueles resistor bem quadradão, feliz da vida lá, que tem uma perninha junto com a outra, e daí tem uma fonte aqui, mas não vai cair coisa assim no teu vestibular, né? Pode ter certeza. Mas por que que a gente faz aqui? Porque aqui as coisas estão evidentes, né? Se aqui é o A, aqui também é o A. Se aqui é o B, aqui também é o B. B porque já não é mais A, porque tem uma resistência no caminho. O que muda a diferença o que causa, né, uma diferença de potencial. Muito bem. E isso é uma resistência em paralelo, né? Por quê? Porque eles têm as mesmas diferenças de potencial nos mesmos polos, né? Sacou? Então, por isso que isso se caracteriza como uma resistência em paralelo, tá bom? Tá. É ter as mesmas diferenças de potencial. Então, se tivesse outro resistor no meio desse circuito, mesmo que estivesse longe desses dois aqui, mas que também tivesse num polo dele, né, numa perninha, vamos dizer assim,
diferença de potencial A e na outra B tem a mesma diferença de potencial, ele também estaria em paralelo, beleza? Tá. É assim que se Então, define. em paralelo estão essa de 6 e a de 3. Paralelo está de 6 e a de 3. É, porque as duas estão É entre os verdade. pontos A e o ponto B. Uhum. E aí Também tem. está em paralelo, quando tiver fechado, pelo menos, né? Sim. A... Não, mas peraí, não dá para dizer que A e C estão em paralelo. Quer dizer, a de 6 e de 2 está em paralelo, porque É. tem essa DDP no meio, né? Isso também Uhum. altera a diferença de potencial de um lugar pro... Obviamente, é isso que causa a diferença de potencial. Sim. O que eu gosto de fazer num circuito como esse é a planificação, né? Para a gente entender melhor. Uhum. Então vamos tentar planificar aqui. Ah, até porque tem esse resistor A aqui no meio do caminho, né, cara? Anyway, vamos pensar nisso depois. Ah, muito bem, então vamos colocar aqui que tá a bateria, né? Ou Uhum. melhor dizendo, eu posso fazer assim, ó. A. Então, do A vem o meu resistor, vem dois resistores que estão ligados em A, né? O Uhum. de 6, como você falasse, e o de 3. Beleza, eu não vou pôr ohm ali porque é óbvio que é ohm. Uhum. Só que tem um outro resistor que tá ali, né? Uhum. Que também tá com a perninha em A, mas ela não tá Ele com a perninha termina em no B, né? C. Ela não tá com a perninha em B. Então esses dois terminam em B. Uhum. Mas vai ter um outro cara, que é o de 6 lá de baixo, Uhum. que tá em C. Então agora a gente tem que ver quem tá ligado em B e C, né? Agora acho que eu peguei. Aí, quem é que tá ligado em B aqui? Tem o carinha de 2. É. Né? E o carinha de 2 ele tá BC. E o carinha, o outro resistor aqui tá AC. Uhum. Então eles terminam, os dois terminam em C. Sim. Beleza? Uhum. É isso. Então vai ser. Então tá aí planificado, né? Fica um pouquinho melhor, né? Só toma. Bem, será que agora você consegue terminar? Vou tentar. Certo. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Me manda uma foto aí quando tu terminar a conta. Uhum. E aí, como estamos nessa bela conta? Eu cheguei na resistência total de 5/12. Quê?
Eu fiz em paralelo 1/6 mais 1/3. E eu cheguei que a resistência entre o ponto A e o ponto B é 2. Ah, sim, sim, sim. E aí a Ah, resistência entre o ponto A e o ponto C vai ser 4, porque é 2 mais 2. E a resistência total vai ser 1/4 mais 1/6, que dá 5/12. certo. Eu quero só te mostrar uma coisa. Tá. Quando tu tem duas resistências em paralelo, é bom que tu decore essa fórmula que eu vou te mostrar aqui, ó. Ela é fácil de decorar, tu já vai entender o porquê, ó. R1 dividido por R2, R1 mais R2, tá vendo? Ó? É multiplicação em cima e cima embaixo. Então não Eu precisa tinha ficar fazendo visto. aquele monte de fração chata, né? Porque 5/12 realmente não é um número muito legal. E assim é massa, né? E faz todo sentido do mundo, porque se tu parar pra pensar, quando tu multiplica resistência por resistência, tu fica com ohm ao quadrado. E resistência mais resistência é só ohm. Então Sim. corta, sobra só o ohm, então tu acaba lembrando pela unidade, né? Qual que é a ordem? Em Sim. cima multiplicação e embaixo soma. É porque a unidade tem que dar resistência, unidade de resistência no final, certo? Dá 2,4 ohm, então. Não sei. Não fiz a conta. Vamos ver aqui. A questão é que o problema não pede a resistência, né? Ele Mas pede a precisa da corrente. resistência para chegar na corrente. Isso. Mas ele pede a corrente, o perímetro de resistência interna é igual a 0,6. Ele pede ali no amperímetro, né? Uhum. E daí tu tem que levar em conta que a corrente que passa aqui é a corrente do circuito como um todo, né? Porque é logo antes da bateria. Uhum. Então, a corrente passou pelo circuito todo e tal e voltou para cá, né? Inteira. Tá. Então, a corrente que vai passar aqui é a corrente toda. Mas lembra que esse carinha também tem uma resistência, né? Então, tu vai ter que somar essa resistência quando tu encontrar. Então eu achei o valor certo, porque 2,4 mais 0,6 dá 3. Eles fizeram de propósito. Deu um valor bonitinho. Deu 3 É. de resistência. A diferença de potencial é 9. Fica É. quanto a corrente? Vai dar 3. Isso, 9 dividido por 3 dá 3. Muito bem. Então, a corrente que passa ali é 3. Uhum. Beleza. Então, essa é a dica que eu te dou. E é difícil mesmo ver as conexões de um circuito. Eu tenho essa dificuldade também. Por isso que eu aprendi esse negócio de planificar. Sim. Para ficar mais claro onde está cada potencial, né? É. Porque a gente chama a diferença de potencial, mas a gente esquece que só existe diferença de potencial porque tem potencial com valor num ponto e outro potencial em outro ponto. Então, eles vão ter uma diferença de potencial nesse resistor aqui. Tem uma diferença de potencial. Sim. São potenciais diferentes de um lugar para outro. Né? E daí, observando todo mundo que tem o mesmo potencial, tu consegue definir quem está em série e quem está em paralelo. Beleza? Legal. Não é simplesmente uma coisa de desenho geométrico, tem uma lógica física por trás. Sim. Muito bem. Acho que agora dá para passar para matemática. Beleza? Qual a questão? Acho que a 81, que parecia ser super fácil, mas aí eu fui tentar fazer e me perdi no primeiro segundo. Vamos ver. Um quadrado cujo lado mede 10, está inscrito outro quadrado de área A de x. Conforme a figura. O valor mínimo de A de x, louco, já assim. Valor mínimo. Bem, se ele está pedindo o valor mínimo no contexto de ensino médio, provavelmente você vai ter que resolver alguma equação de segundo grau. Por quê? Porque quando você tem uma equação de segundo grau, né, aquela famosa Bhaskara, que dá a parábola, você tem um gráfico que pode ser assim, né, que é uma parábola virada para baixo, ou Que é o assim. próximo exercício. Pois é, que é uma parábola virada para cima. Parábola cai o tempo todo, tá? Por isso que é importante saber tudo de parábola. Então, vamos dizer, né, que esse gráfico que eu acabei de fazer é a função da área. Então, essa aqui que é a de x. É a equação que rege a área desse quadrado ali de dentro, né? Que claramente está associado com os xizinhos ali, né? Da figura. Beleza. Se isso aqui é o gráfico, vão existir valores onde a área é 0, que são as raízes, mas vai existir um valor onde a área é mínima. Né? Então é isso aqui que a gente está buscando. Que é o vértice da parábola, entendeu? Portanto, a gente precisa encontrar a expressão da área
e fazer aquela equaçãozinha de achar o vértice de parábola. Até a gente encontra o ponto de mínimo. Bem, eu acho que é isso. Então vamos dar uma olhada aqui. Temos alguns triangulinhos aqui. Muito bem. O quadrado como um todo, né? O quadradão de verdade aqui, ele tem uma área 10 vezes 10, né? É. Área de 100. Muito bem. 100. Muito bem. E o que ocorre é que quando eu altero, né, a posição desse quadrado que eu estou colocando aqui, eu posso dizer que a área AX, né? A área X é igual à área do triângulozão menos a área do quadradão, que é 100, né? Menos a área desses triângulozinhos, né? Que é 4 vezes esse triângulozinho, né? Isso. Que é 4 vezes base vezes altura dividido por 2 a princípio. O problema é que qual é a base, né? A base vai ser sempre 10 menos x. Ficando pequeno aqui. 10 menos x vezes x dividido por do. Ó, já apareceu o x quadrado. Então eu acho que tá no caminho certo. Deixa eu tentar resolver. Opa, beleza. Deixa eu escrever bonitinho aqui. 100 menos 2 multiplica 10 menos x vezes x. Beleza. Essa é a tua função. Agora tenta resolver aí. Então, baseado nas coisas que eu falei, né? Eu achei A de x é igual a x quadrado menos 50x mais 25. Então por hora você só abriu a equação, né? Sim. Fala de novo a sua expressão? É x quadrado menos 50x mais 25. Não sei, parece estranho isso, porque esse 2 tem que multiplicar também, né? Mas eu fiz deu 4x quadrado mais menos 200x mais 100, mas eu dividi tudo por 4. Só que tu não pode fazer isso. Ah. Porque tu não tem zero do outro lado. Isso que tu fez não tem problema quando tá igual a zero, né? Que é quando a gente tá tentando resolver Bhaskara, basicamente. Então a expressão é 4x quadrado Mas por menos... quê? Esqueceu de cortar o 4 com o 2 aqui? Que nem eu escrevi aqui, ó. Eu errei. Então é 2x 100 menos quadrado. 20x mais 2x quadrado, isso aí. Isso. Isto. Então, agora o que você pode fazer, né? Agora você pode fazer aquilo que eu falei. As raízes não resolvem. Você tem que fazer a equação do vértice. A equação do vértice é quando... A equação do vértice é a equação do vértice. Tem a básica, mas tem a equação do vértice. A gente tem o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E daí, se tu quiser encontrar o y do vértice, é só pegar essa resposta e jogar na função, no lugar do x. Tá certo. Ou fazer aquela y do vértice, que também pode ser dado por uma equaçãozinha, dá na mesma. Menos delta sobre 4a. Vou tentar fazer pelas equações do vértice, que aí já memoriza. Beleza. Então tu x do pode fazer vértice... direto pode fazer direto o y vértice. Por quê? Porque o que o problema pede é o valor mínimo da área. Então, tá Então, certo. Então, se eu achar o y, eu já tô achando o que eu preciso. exatamente. Então, Porque o a ali seria o y nesse caso. Sim. Delta é KTP, né? 400 menos 4A sobre esses dois.
Faz quanto tempo que você já tá fazendo cursinho? Eu comecei em agosto. Eu tava Agosto? tentando fazer. Faz pouquinho tempo. Que eu decidi que eu queria fazer a faculdade em julho. Então, eu tô fazendo o SEMI, um cursinho que é só de segundo semestre. Entendi. Pra passar na situação como a sua, né? É. Você precisa estudar bastante fora, assim, do cursinho, da aula. O bom é que, assim, como eu me formei em jornalismo, a questão de humanas é bem tranquilo. Só as aulas já são suficientes. Mas nas exatas, menos biologia, porque minha mãe é médica, então isso eu sempre gostei. Agora, física, química e matemática, pavoroso. Pavoroso mesmo. Eu achei y igual a 50. 50? Muito bem. Então, a resposta Resposta E. Exatamente. legal. Então, o valor mínimo de área é quando tá ocupando metade da área. Legal. Faz sentido. Viu? Então, só recapitulando, né? A gente tem um problema que quem olha a geometria, não. Não. Não, porque se ele está pedindo valor mínimo, tu tem que usar cálculos matemáticos para encontrar o mínimo, né? Sim. Só que nem toda função te permite encontrar um valor de mínimo. Por exemplo, se a equação que regesse qualquer coisa que fosse uma reta ela não tem um valor de mínimo, né? Porque ela sempre cresce até o infinito e decresce também até o menos infinito. Sim. Agora, uma parábola não, né? Essa parábola que eu desenhei, ela tem um valor específico mínimo aqui. Mínimo ela tem, máximo ela não tem. Sim. Então, além de tudo, né, ela tinha que ser uma parábola virada para baixo, porque se fosse para cima, ela teria desculpa, virada para cima, porque se fosse para baixo, ela teria um ponto de máximo. Sim. Mas eu, ao fazer a equação da área, Sim. a equação de onde eu tiraria esse valor de máximo ou mínimo, percebi que era de fato uma parábola virada para cima, porque o termo que multiplica o x² é positivo. Isso é uma característica do estudo das parábolas. Sim. Se o A, o termo que multiplica o x², é positivo, significa que é uma parábola virada para cima. Então, perfeito, tudo fazendo sentido. Daí era só encontrar isso aqui, né? Uhum. Que é o que está referente à área e pronto. Beleza? Beleza. Agora eu queria fazer 82, que é geometria analítica, que a gente começou a ver agora. E nas aulas estava vendo coisas bem mais simples do que isso, e aí chegou nisso daqui eu falei, eu consigo. Não consegui. Vamos ver. Geometria analítica. Uhum. Isso aqui é parábolas, né? De novo. É. Figura blá blá blá. Os pontos A e B estão nesse gráfico e o segmento horizontal AB tem comprimento 4. Qual a distância de AB ao eixo das abscissas? Muito bem. Se a gente soubesse qual que é o valor do Y, né, tava resolvido. É. Exatamente. Daí era só ver que o Y é 3, por exemplo, e pronto. Sim. A distância seria 3. Mas não é o caso. O que acontece é que ele está pedindo a distância entre dois pontos que estão na mesma horizontal, vamos dizer assim. É. E quando tu conhece o estudo das parábolas, né, tu se dá conta de uma coisa muito importante. Quando tu resolve Bhaskara, e tu chega lá no final, x igual a menos b, mais ou menos o raiz de delta, sobre 2a, né, aquela parte da conta, lá no finalzinho, tem um caso, né, muito curioso, que é quando o delta é zero, né? Sim. O que acontece quando o delta é zero? As duas raízes Tu tem um ponto, né? Que é o pontinho aqui, que seria o próprio vértice. As duas raízes são a mesma. Portanto, o que muda de uma raiz para outra, né? O valor das raízes é justamente haver o delta, não é mesmo? Sim. Portanto, se nós tivéssemos desenhado essa parábola aqui, né, com o vértice justamente passando aqui, se fosse o y igual a zero, por exemplo, esse pontilhado que eu acabei de fazer, o delta seria zero, certo? Sim. Agora, se aqui fosse o zero, o delta não seria zero, o delta seria algum valor. Sim. E aí A e B seriam as raízes. Só que com uma distância raiz de delta à direita e uma distância raiz de delta à esquerda. Porque aqui seria o menos B, mais ou menos. Quer dizer, aqui, esse ponto B, né? Esse Sim. B aqui, esse B. Seria o menos B, mais ou menos.
mais, tô tão acostumado, mais raiz de delta sobre 2A, e esse outro aqui, né, esse ponto Seria A, o B menos a raiz de menos, delta. exatamente. Então, portanto, a distância é sempre 2 vezes raiz de delta, sacou? Essa distância entre as raízes, entre quaisquer raízes de Bhaskara, é sempre 2 vezes o raiz de delta. Beleza? Uhum. Faz sentido? Faz. Portanto, se tu tá interessada na distância, né? Beleza, é isso. Agora, tu não tá interessado na distância, tu já tem a distância. Você sabe que 2 raiz de delta é igual a 4. Isso, exatamente. Então, tu pode passar o 4 para o outro lado, eleva ao quadrado, tu vai ficar com 4 igual a delta. Uhum. Né? A questão é que é mais delta porque vai ter... Opa! Ah, não, olha só que safadeza. Aqui a resposta não é mais delta, é menos delta. Porque essa parábola do desenho não tem raízes, né? É. E lembra que quando não tem raízes, o delta é negativo? Ah, é. Então, por isso que o que eu fiz aqui, né? Eu sei que eu fiz meio rápido, mas eu passei o Não, 2 eu dividido. entendi. Eu entendi. Ficou 2 raiz delta, daí eu levei o quadrado dos dois lados, né? Sim, para tirar a Daí raiz. ficou 4, era para ser igual a mais ou menos delta. Só que como ele não tem raízes, é menos delta. É menos delta. Tá. Bem, então agora tem que fazer o resto, né? 4 igual a, né? O que é delta? B ao quadrado, Uhum. menos 4, vezes A, vezes C, né? E o fato é que tu já tem, né? O A, o B e o C, né? Então, a questão não é essa. A questão é qual é, né? Uhum. A A altura distância ali. qual que é o Y deles? Qual que é o Y para dar isso aí, né? Porque se tu, Sim. tipo, pegar o 11 aqui, né? O que vai acontecer? Vai dar caquinha. O 11 não é o C. Não. Por quê? Porque para tu poder fazer Bhaskara, né, para existir um delta, você tem que ter uma equação do seguinte tipo. E olha aqui o detalhe que tu se confundiu até na outra questão ali. Sim. Igual a zero, sacou? Uhum. Só pode fazer Bhaskara, ou seja, delta, etc., quando tu tem igual a zero. E aqui tu não tem igual a zero, tu tem igual a um f de x. Só que Sim. esse f de x tem um valor. Chuta quem que é o valor. É justamente quem tu tá procurando, a altura. Sim. Sacou? Uhum. Então essa é a questão. Então agora é tudo uma questão de lógica tua aqui para descobrir, né, quem que é a altura. Será que você consegue? Dá uma dica. Bem, tu vai ter que pegar os valores ali. O A é 1, o B é menos 6, Uhum. e tu vai ter que associar o 11 com algum número que tu vai colocar aqui, né? Uhum. Por sinal, esse é um dos valores que está aqui. Ok? Essa é a dica. Então, digamos que eu estivesse completamente perdida e eu faço prova rápido, então isso não seria um problema. Eu poderia só sair testando, né? Poderia sim. Eu só acho que ficar testando gasta um pouco de tempo demais, sabe? Gasta bastante tempo, mas como última alternativa, melhor do que, se tiver tempo, né? Melhor Com certeza. Então, beleza, Isabela. Qualquer coisa aí é só me chamar, tá bom? Eu tava pensando, como você mesmo disse, eu tenho que estudar bastante ainda. Você acha que seria possível a gente fazer aula, por exemplo, segunda, quarta e sexta? Sim, acho que sim. Temos horários para isso. Vou te Porque mandar os meus aí horários e tu vê quais são os melhores para ti, tá? Que agora que aí tem eu outro aluno. pratico bastante e tem tempo para eu tentar estudar sozinha também. E aí eu queria, como eu disse nas próximas aulas, FUVEST, assim, pesado, só exercício de prova Sim. mesmo. Isso, de preferência sempre tenta trazer questões que tu tentou resolver e não conseguiu, tá? Eu mandei imprimir as últimas 3 FUVESTs, então eu vou dar uma olhada e aí a gente sai disso. Perfeito. Valeu, até a próxima então. Obrigada, tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu.